Vou começar falando aqui, então, do nosso primeiro breaking news, que é o que o CFM mudou a regra para indicação de cirurgia bariátrica e ela agora está muito mais inclusiva para as populações. A gente está num período aí que a gente tem tanto as canetas emagrecedoras que estão se popularizando, quanto a bariátrica que está se tornando mais acessível. Então, é uma força-tarefa aí de combate à obesidade e a cirurgia não ficou de fora da parte dela. O que a gente mudou, basicamente, que o CFM validou, foi que antigamente a gente tinha liberado para todo mundo somente com critério de peso, né, de IMC, a obesidade grau 3. Então, IMC acima de 40, todos os pacientes já eram automaticamente candidatos à cirurgia bariátrica. Agora, isso desceu um pouquinho, a gente, a partir do IMC de 35, desde 2025, ou seja, a partir da obesidade grau 2, a gente já consegue fazer essa indicação para a cirurgia bariátrica, a gente não precisa seguir todos aqueles critérios mais difíceis de decorar. Mas, em compensação, esses critérios difíceis de decorar, eles desceram um pouquinho ali no nosso grau de obesidade e foram para obesidade grau 1. Então, o que antes era aplicado para obesidade grau 2, a gente passa a aplicar para obesidade grau 1, que é basicamente pessoas com IMC entre 30 e 35 que tenham comorbidades que sejam agravadas pela obesidade e que é tratada de forma eficaz, ou seja, pacientes que, se possuem alguma dessas comorbidades e a gente consegue combater efetivamente a obesidade, seja através da bariátrica ou de outra maneira, ele vai se beneficiar, então ele passa a ter indicação, sendo elas as principais aí, hipertensão, diabetes como grande favorita ali do que a gente consegue mais visualizar a melhora nos consultórios, nos pós-operatórios, dislipidemia, doença coronariana, colelitíase, doença do refluxo gastroesofágico, artroses, apneia do sono. Então, todas essas entram como possibilidades para pacientes com obesidade grau 1, nosso primeiro grau de obesidade aí. Então, outros pontos importantes aqui é que ele diminuiu a idade, então, a partir de agora, pacientes com 16 anos já seguem as mesmas regras. Tudo isso que eu passei para vocês aqui, que vale para obesidade grau 1, grau 2 e grau 3, já serve a partir dos 16 anos de idade. E 14 a 16 anos, a gente tem a indicação ainda mais restrita acima de 40 ou que já tem alguma complicação dessas comorbidades para poder ter a indicação, tá? Então, basicamente, o que vocês precisam entender é como ficou após 2025, obesidade grau 1 somente associada àquelas comorbidades que eu acabei de citar, obesidade grau 2 para todos e obesidade grau 3, como já era para todos, incluindo aí os pacientes entre 14 e 16 anos que já entram nessas indicações. Então, não tem grandes segredos,